Olá, olá família Mad Twins, mais um simulado aqui para vocês. Antes da prova de revalidação, eu tenho certeza que a gente vai ganhar alguns conhecimentos aqui muito importante para a sua prova. Primeira pergunta, essa resposta aí é a letra D. A gente vê uma paciente com uma neoplasia de mama. Além disso, a gente tem uma tétrade. Aí, a gente tem edema generalizado, a gente tem uma urina espumosa, né, faixa aí da síndrome nefrótica, uma proteinúria na faixa nefrótica, dislipidemia e também uma hipoalbuminemia. Todos esses outros achados aí, tanto a insuficiência cardíaca, todos a letra A, B, C, nenhuma dessa causaria essa tétrade tão marcante aqui pra gente da Mad Twins. Quando você vê uma questão dessa, pode colocar aí nefropatia membranosa. Geralmente vai estar associado a alguma neoplasia, até 20% das vezes. Pode ser câncer de próstata, pode ser câncer de mama, pode ser câncer de pulmão. Outra coisa, pode ser associada por uma hepatite B. Muitas das vezes essa paciente tem hepatite B e desenvolve também uma nefropatia membranosa, B de membranosa, também acontece muito. O lúpus também pode acontecer, mas neste caso aqui, essa resposta é a letra D e você gabarita a questão. Porque se fosse insuficiência cardíaca aí, né, como ele diz, perfil B, a gente teria sim congestão pulmonar. Geralmente aí, quando a gente está falando de angioedema, tem características de sintomas subcutâneos localizados, que acomete geralmente a tecido da face, boca, lábios, laringe, úvula, tudo isso, né? E quando você pensa também em uma hipertensão porta, cadê aí aquela famosa circulação colateral, nem icterícia essa paciente tem? Então, resposta da pergunta número 1, letra D. Vamos lá, família. Eu tenho uma paciente aqui que apresenta um edema, hematura, hipertensão arterial e também uma proteinúria aí subnefrótica. Eu estou à frente aí um diagnóstico sindrômico de síndrome nefrítica. E dessas duas eu já posso deixar duas de lado e jogar fora no lixo. Agora eu fico entre Jeffs, né, focal e segmentar, ou nefrite lúpica. Eu tenho uma mulher jovem, eu tenho uma mulher com nefrite e com queda de complemento. Geralmente a Jeffs, ela não tem queda de complemento. Ela é uma característica, é uma síndrome nefrítica, mas com características nefróticas. Agora, nessa questão, gabarita é a letra B, nefrite lúpica. Mulher jovem com nefrite e queda de complemento, não tem outra. Gabarita, sua questão e passa para a próxima. Vamos lá, eu sei que você possa ter aí ficado mais ansioso depois dessa pergunta da nefro. E a gente está colocando nefrologia para quebrar um pouco de gelo aqui e não ser tão difícil assim como as pessoas acham, porque você tem que saber somente detalhes. Eu não quero nem que você veja aí o enunciado que está falando de uma nefrite intersticial aguda causada por alérgenos e o principal leucócito aí são os eosinófilos. Quando você tem alguma alergia, vai estar aumentado. Mas vamos para os itens. Se fosse cilindro hemático, a gente sabe que cilindro hemático ele vai estar falando de glomerulonefrite, tá bom? Ele vai estar aí uma lesão glomerular e geralmente aí o clássico é ele falando de uma glomerulonefrite. Quando eu falo de cilindros hialinos, como vai estar na minha prova? Vai estar uma questão de um paciente, pode estar em pessoas normais? Podem. Difícil você visualizar, mas ele vai estar falando aí de um quadro de desidratação dessa paciente. E aí sim, quando esse quadro de desidratação tem a ver com cilindro aí hialino. Agora a nossa resposta aqui, ela vem a letra C. Exatamente, ó, quando você lembrar de uma nefrite intersticial aguda, né, esse quadrinho clássico aí de prova, ele quer que você coloque aí cilindros leucocitários. Ah, cilindros leucocitários, Kelsen, pode estar num paciente aí com glomerulonefrite? Pode, mas na sua prova não, porque geralmente, na maioria, 99%, se fosse para arriscar uma questão que você não sabe, você tem que pegar esses detalhes. Foi assim que nós passamos em toda prova aí, teórica aí de revalidação e a gente vem trazer isso para vocês, né? E aí quando a gente fala da letra D, cilindros epiteliais, eles são compostos por células descamadas.
né? Geralmente a presença deles vai estar nos túbulos renais, né? Vai estar falando aí uma presença de necrose tubular aguda, a principal delas, ou uma lesão tubular renal. Então, vem comigo, quando eles falam de nefrite intersticial aguda, o que eles querem é um cilindro leucocitário, que é o que vai aparecer. Vamos lá, um paciente aí que está internado, tem uma disfunção renal, mas um potássio muito aumentado. Ainda no eletrocardiograma fala pra gente, onda T apiculada. Isso é uma hipercalemia grave. Qual é a nossa primeira conduta? Será mesmo que eu tenho que correr aí para esse potássio e abaixar ele? Não é assim. O que nós vamos fazer aqui é cuidar do coração desse paciente. Gluconato de cálcio a 10% aí via endovenosa. No nosso curso aí de emergência Twins, quando todos vocês já tiverem aprovado no Revalida, a gente mostra os detalhes, quanto ampola, como nós devemos fazer cada emergência para salvar a vida desse paciente. Mas olha só, gluconato de cálcio é o que vai salvar a vida desse paciente. A gente poderia dizer aí uma diálise peritoneal? Cara, isso é para hipercalemia refratária. Não é nesse momento. O que a gente precisa aqui é a resposta letra B, gluconato de cálcio a 10%. Temos aqui uma mulher de 30 anos, né, onde ela tem aí uma poliartrite bilateral e simétrica, mão, punhos, cotovelos e joelhos. Lógico, o característico aqui, o mais comum, é primeiro acometer mãos, punhos, pés simetricamente, falando aí de uma artrite reumatoide, que é a nossa questão aqui. Eu sei que você possa ter aí se confundido com lúpus, mas a característica dessa artrite aqui, simétrica, bilateral, é sim artrite reumatoide. E para esse diagnóstico que não está confirmado, nós precisamos sim do fator reumatoide e também o anti-CCP. Letra D é a resposta. Se fosse espondilite anquilosante, o que a gente deveria ver? Uma dor lombar aí seria característica dessa doença, dessa dor. Uma polimialgia reumática, como seria esse paciente? Na cintura escapular, ele falaria para você, eu estou com rigidez, eu estou com dor na minha cintura escapular. Então, nessa questão, letra D, artrite reumatoide é a resposta. Vamos lá, a gente fala na nossa mentoria teórica de 100 dias, onde as pessoas ficam muito preparadas, mas também precisamos de alguns conceitos para ajudar a maioria das pessoas aqui do nosso time. Olha só, quando eu falo para vocês que eu tenho uma paciente que ela tem uma deficiência, alterações neurológicas, e ela vem com esse exame aí, com uma anemia de 8,4, né, com macrocitose aí de 110, cara, isso é por conta de uma deficiência de B12. Né? A gente tem aí a anemia perniciosa como uma das principais causas e nós precisamos entender o jeitão, o quadro clínico dessa paciente. Tá? Quando eu tenho essas características, coloca deficiência de B12. E aí fica fácil, né? As alternativas você já gabarita. Isso é deficiência de vitamina B12, tá bom? E aí para o tratamento e para os exames, a gente tem que pedir um exame de vitamina B12 e também tratar como tal. A demência de Leuvi, eu vi, que a gente brinca aqui na equipe MedTwins, geralmente vai ter demência, alucinações visuais no seu quadro clínico. Quando ele quer que você coloque demência de Leuvi, ele quer que você coloque aí alucinações visuais, pode ter aí sintomas de parkinsonismo, isso vai ter, mas eu quero que vocês foquem no diferencial da MedTwins, que é como você acerta a questão. Então, Leuvi, vai ter alucinações visuais. A doença de Creutzfeldt-Jakob, tá até mais fácil. Se você está me assistindo no 2.0, diminui, porque eu estou falando rápido exatamente para você lembrar que é uma demência progressiva e muito rápida. Né? Eu lembro que é a doença da vaca louca aqui. Eu lembro que eu tinha um amigo chamado Jacob e ele, do nada, ele ficou louco. Muito rápido mesmo. Por isso que eu lembrei que tem essa questão aí dessa evolução progressiva e rápida, família. E por fim, o mieloma múltiplo. Né? Múltiplo geralmente é caro. Tudo que é múltiplo é caro. Caro porque a gente vê aí
alterações no cálcio, a gente tem anemia e a gente tem aí um problema renal também, além de lesões osteolíticas, geralmente no osso. Então, calcemia aí, a gente vai ter alterações, a gente vai ter uma anemia, problema renal e no osso também. Geralmente vem com dores nesse paciente, um paciente geralmente homem, negros, a gente tem que olhar mais ou menos focado a isso. Mas agora a melhor resposta aqui é a letra B de bola, família. Vamos lá falar características aqui das anemias microcíticas, né? A letra A, ela está incorreta, né? Na anemia ferropriva nós temos ferro baixo, índice de saturação de transferrina baixo, ferritina baixo e o RDW ele está aumentado, né? Índice de anisocitose ele estará aumentado. Então tome bastante cuidado com isso. A gente tem até uma diferença aqui, né? Geralmente na beta-talassemia menor aí, a gente vai ter tudo igual à anemia ferropriva, mas o RDW vai estar normal. Neste caso de anemia ferropriva clássica, tudo baixo e RDW aumentado. Beleza? Na letra B, anemia megaloblástica não é microcítica. Por isso que essa resposta ela está errada. Olha no enunciado, o conceito dela está certo, mas a pergunta é como? De acordo com as características aí da anemia microcítica. Então, joga fora no lixo. A letra C, eu tenho uma anemia de doença crônica. Nesse caso, a ferritina vai estar normal, ou até mesmo elevado, mas o RDW na anemia de doença crônica vai estar normal. Tome bastante cuidado com isso. E a anemia ferropriva a gente tem aí na letra D. O RDW ele vai estar aumentado. E na talassemia ele vai estar normal, como a gente já disse. Então, este é um importante dado laboratorial para o diagnóstico diferencial de talassemia menor, aí, geralmente a beta-talassemia, da anemia ferropriva. Então, a resposta da nossa pergunta aqui é a letra C de casa. Tá bom? Letra C de casa, gabarita a questão. Vamos lá, resposta aqui, letra C, né? Essa paciente aí que está usando 50 mg aí de losartana e a gente quer saber por que ela ainda está aí com níveis tensionais elevados. Vamos lá. A letra A ela está incorreta, né? Segundo aí as diretrizes brasileiras, idosos, diabéticos, pessoas em uso de antihipertensivos devem ser investigados para uma hipotensão ortostática, tá? Então a gente deve fazer como essa investigação? Eu tenho que deixar esse paciente deitado inicialmente e em seguida eu coloco ele em pé. Após a pessoa permanecer 1 a 3 minutos em pé, eu vou lá no terceiro minuto e faço a aferição dessa pessoa, né? Então, na letra A fala que tem que ficar deitado. Não, ele não precisa ficar deitado. Esse paciente, ele começa deitado e aí sim a gente levanta ele e faz em ortostase ao terceiro minuto essa nova aferição. A letra B ela está incorreta. Embora a PA sistólica ela seja assim geralmente maior em idosos, mas níveis acima de 140 milímetros de mercúrio já configuram um diagnóstico de hipertensão, né? Ou aí uma hipertensão sistólica isolada. Mas eu estou falando de um paciente rígido, idoso rígido, diferente de idoso frágil, né? No idoso rígido, só para a gente ganhar conhecimento, o nosso alvo terapêutico sistólico vai ficar ali de 130 a 139. No idoso frágil, não, né? Ele tem uma hipertensão arterial maior do que 160 milímetros de mercúrio, aí sim eu configuro uma hipertensão. E ele tem um alvo terapêutico aí de 150 sistólico a 159. Então, tomar bastante cuidado com isso. A letra C é a nossa resposta, está totalmente correta, né? Em indivíduos aí com hipertensão no estágio 2, eles devem ser tratados com terapia combinada. No entanto, aumentar a dose do BRA é uma opção, não é a melhor. O melhor aqui seria combinar estratégias de antihipertensivo. E a letra D também está incorreta, porque o efeito do avental branco ele justifica o aumento dos níveis tensionais no consultório apenas.
ele não possui relação aí com a diferença entre sistólica e a diastólica. Ambos vão estar elevados. Então, gabarita a sua questão. A resposta aqui é a letra C de casa. E vamos para mais uma questão do nosso simulado aqui. O que eu quero que vocês aprendam em cada questão para que vocês estejam aqui no nosso curso prático presencial. O maior curso aí com índice de aprovação do Revalida. A letra A ela está incorreta porque o uso de bicarbonato ele vai ser usado aí na acidose metabólica quando esse bicarbonato for menor ou igual a 6,9. A letra B ela está incorreta porque a gente preferencialmente usa sim a insulinoterapia via endovenosa. Marca isso daí, então por isso que a letra B está incorreta. A letra C está correta. E tanto em qualquer estado aí dessas complicações, nós vamos ter ou uma hipoinsulinemia completa ou parcial. Mas a gente tem sim uma hipoinsulinemia. Por isso que a gente causa essas complicações. E a letra D está incorreta também. Porque quando a gente tem aí, a gente causa uma diurese nesse paciente, né, uma diurese osmótica, eu vou ter sim predomínio e mais chance de uma hipernatremia. Hipernatremia. Por isso que a gente vai corrigir muito com solução fisiológica 0,9 para melhorar a volemia desse paciente e depois sim corrigir a hipernatremia. Questão interessante aqui no nosso simulado e a questão pergunta qual é o medicamento que nós não devemos prescrever para esse paciente que tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Vamos lá para a nossa alternativa. A letra A, a empaglifosina. Ela seria uma ótima pedida aqui para esse paciente, onde além de estudos mostrarem benefícios cardiovasculares dessa paciente, tem redução na hospitalização, na mortalidade, na internação. É uma ótima medicação aqui, a empaglifosina. A letra B e a letra C, elas estão incorretas, né? Porque eu posso sim usar medicamentos para controlar a diabetes desse paciente. É necessário. Esse paciente diabético, ele pode ser sim oferecido medicações que eu controle a diabetes desse paciente. Ele não tem nenhuma contraindicação neste caso, tá? É até bom eu controlar a diabetes desse paciente. Agora o que eu quero que vocês lembrem aqui é da vovózona, aquela paciente obesa, gorda, aquele filme, não sei se vocês já viram, mas a pioglitazona da vovózona, ela também ajuda na resistência periférica. Funciona como se fosse a metformina, mas aqui um efeito colateral dela é aumento de peso. Imagine você que tem um paciente já com insuficiência cardíaca, todo edematizado, e você dá uma medicação para ele, que ele tem sim aí uma retenção hídrica. Esse é um dos principais efeitos adversos, né, dessa pioglitazona. Aumenta o peso desse paciente por uma retenção hídrica. Então, o paciente que já é e pode ficar encharcado, vai ficar mais ainda. Então, proíbe a glitazona. Aí, proíbe. P de pioglitazona. Proíbe a vovózona aí, pelo amor de Deus, de usar essa medicação. Porque ela vai ter uma retenção hídrica e vai descompensar o quadro clínico desse paciente. Então, resposta, letra D de dado. Questão que vira e mexe e cai na sua prova de revalidação, classificação do choque hemorrágico. E eu quero deixar frisado algumas coisas aqui para vocês, para não só acertar a questão, mas sim ganhar conhecimento. Além disso, já esperamos vocês no nosso curso prático presencial, o curso com maior índice de aprovação e com todos os professores que passaram pelo processo de revalidação, que tem sangue de um revalidando. Tá? E ele pergunta de acordo com a perda sanguínea em porcentagem. Né? O que eu quero mostrar para vocês é na classificação 4, que às vezes você já mata a questão. A classificação 4, para você ter uma perda maior do que 40%. 4 maior do que 40%. E o seu pulso também vai estar batendo aí maior do que 140. Então, essa é a classificação 4. Não é o que ele perguntou. A classificação 3 vem de 31 a 40% de perda sanguínea. E seu pulso vai estar aí batendo por incursões por minuto
maior do que 120. Geralmente, quando pergunta, esse paciente está hipotenso, falando da pressão arterial agora, ele só pode ser 3 ou 4. Geralmente, na 3 ele pode ser normal ou pode ter aí uma hipotensão. No 4 não, ele já vai estar hipotenso. Tá? Então, tome bastante cuidado com essas 3 características. Geralmente, você já acerta todas as questões de prova de revalida. Na classificação 2, ele tem uma perca de 15% a 30%. Nosso paciente tem uma perca aí de 25%. Geralmente vai estar com um pulso aí maior do que 100 e a pressão arterial estará normal. Diferente na classe 1 também, que a pressão está normal, mas o pulso também está normal. É como se você fosse ali e a questão da perda sanguínea é menor do que 15. Então, quando você entra nessas 3 características, de várias que tem na classificação de choque hemorrágico, você já consegue acertar 100% das questões. Marquem bem isso. Nesse caso, a resposta aí é a letra B, onde esse paciente está entre 15% a 30%. Ele está na classificação 2 do choque hemorrágico. Então, direto aqui, ele quer saber aí qual é o Glasgow dessa paciente. Vamos lá. Abertura ocular ao estímulo, 2 pontos. Ele tem uma melhor resposta verbal com sons incompreensíveis, 2 pontos. E ele também tem uma melhor resposta motora localizada a dor, 5 pontos. Resposta à letra D, esse paciente tem 9 pontos na escala de Glasgow. Decorem a escala de Glasgow, por favor, porque é um ponto certo, pode cair em discursiva, pode cair em objetiva e vocês vão acertar a questão. Clássica aqui, quando pergunta de tríade de Charcot. Né? Um achado semiológico clássico da colangite e sempre cai em prova de revalidação. A tríade de Charcot, ela é composta por uma dor hipocôndrio direito, icterícia e febre. A resposta na letra C de casa. Essa é a sua resposta. Para a gente ganhar conhecimento, quando ele pedir pêntade de Renault, é esse paciente que está com colangite e também está entrando em choque séptico. Ou seja, é uma pêntade. Acrescenta aí rebaixamento do nível de consciência e uma hipotensão. Vamos lá, vamos ganhar conhecimento aqui no nosso Gabaritando a Discursiva. O que eu quero mostrar para vocês é exatamente como vocês ganham mais questões, mesmo que seja difícil. A gente sabe a síndrome de Merise é uma obstrução extrínseca do ducto cístico, certo? Mas tem algumas classificações. E essa é a classificação de Czendes, onde ele pergunta aí para vocês qual é. E a resposta é a letra C. Eu quero mais do que falar para vocês, mostrar para que vocês leiam pelo menos uma vez aqui essa questão. Né? A gente tem aqui tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Dê uma olhada, 1, 2 vezes no máximo, e gabarita, a questão é a letra C. Vamos ganhar conceito aqui e a resposta é a letra D. Aqui a pergunta faz para você de forma endoscópica. Qual é o tratamento? E aí é a miotomia por via endoscópica perioral. Essa é o tratamento. E tem uma taxa aí de eficácia de 80% a 90% em mãos experientes. Então é uma ótima opção de forma endoscópica aí. A letra D é a resposta. Paciente que tem regurgitação, paciente que tem uma halitose, cara, isso é divertículo de Zenck. Aqui não é um quadro clássico de idoso, mas a clínica é muito clássica. A resposta é a letra C. Uma halitose por conta desse alimento que está ali por algum tempo já e ele está regurgitando e aí causa a halitose. E o principal exame aqui, o primeiro exame que a gente faz é uma esofagografia baritada. Então a resposta é a letra C e gabarita sua questão. Vamos lá, no divertículo de Meckel aqui a gente vai saber cada alternativa. A letra A é incorreta porque é um divertículo verdadeiro, não é um divertículo falso. Ela tem todas as camadas de uma parede intestinal. A letra B, conceitualmente, é a correta, tá? Marca aí no seu gabarito. A letra C, ela tem uma localização mais comum no ilho distal, foquem nisso. A letra D, ela é mais comumente assintomática, mas quando sintomática,
tem como principal sintoma o sangramento. A inflamação, se falasse assim, no adulto, qual é a principal? É a inflamação. Mas entre um todo, adulto, crianças, a principal é sim o sangramento. Então marque a letra B e gabarita a sua questão. Questão interessante para a gente ir para a nossa prova de revalidação aqui. A gente tem um paciente idoso, todo encarcado aí, o paciente já com 65 anos, já foi revascularizado, agora possui já 2 angioplastias coronarianas com implantes, faz uso aí de AS e clopidogrel. Esse paciente ele precisa de ser submetido a novo procedimento. E aí, o que eu vou fazer com esse paciente? Esse paciente ele já tem indicações hoje pela Sociedade Brasileira de Cardiologia que ele pode manter o AS em dose baixa. Então, como ele está usando AS e clopidogrel, eu preciso tirar o clopidogrel de 5 a 7 dias aí antes do procedimento e logo eu volto com o clopidogrel e mantenho o AS em dose baixa. Então, a resposta aí, letra C de casa. Vamos aprender aqui sempre no nosso simulado. Nós temos também o jeitão MedTwins, que é o que? É a maior revisão pré-prova da revalidação. São mais de 14 horas de aulas do que nós fizemos para passar em todas as provas. Mas voltando para a questão aqui, a resposta é a letra B, atelectasia. Né? No pós-operatório, geralmente do 1º ao 5º dia, a atelectasia é uma causa importantíssima, a principal causa aí de febre no pós-operatório. Se fosse uma causa imediata, a gente estaria pensando aí numa infecção prévia, às vezes numa resposta metabólica ali ao trauma, né, o remite, ou também as reações alérgicas, uma hipertermia maligna poderia acontecer. Mais de 1 a 5 dias marca a atelectasia que você gabarita a questão. Resposta, letra B de bola. Vamos falar agora aqui sobre Mallampati, né, a classificação que vai de 1 a 4. Na classificação 1, a gente vê úvula, pilares tonsilares e palato mole. Tudo é visível como a gente vê na nossa imagem. Na classificação 2, na classe 2, pilares tonsilares e palato mole estão visíveis. Na classe 3, palato duro e palato mole estão visíveis. E na classificação 4, só o palato duro é visível. Então a resposta aqui, ó, a gente dá para ver tudo. A resposta é a letra A. Resposta aqui é a letra D. Esse meu paciente que tem 3 anos de idade, ele tem um risco de sobrepeso. O que eu quero que vocês marquem, até mesmo no jeitão da MedTwins, é a nossa revisão pré-prova, que a gente fala muito disso. Tem que diferenciar no IMC se esse paciente tem de 0 a 5 anos de idade ou de 5 a 19 anos de idade, porque vai mudar. Neste caso, ele tem 3 anos e é risco de sobrepeso. Só para a gente ganhar conhecimento, se só mudasse a idade, esse paciente tivesse 6 anos, ele não teria risco de sobrepeso, ele teria sobrepeso. Então, resposta aqui, risco de sobrepeso é letra D. Vamos aqui analisar essa alternativa com relação à desnutrição infantil. A letra A ela está correta, é a resposta da sua questão. Dentre as principais complicações da desnutrição, a gente tem que citar sim hipoglicemia, hipotermia, desidratação e infecções. Essas são as complicações mais ameaçadoras da vida que esse paciente pode ter aqui na primeira fase, e é por isso que a primeira fase é de estabilização. A gente tem que marcar isso em todas as nossas provas. A letra B e a letra C elas estão incorretas, porque todo grau, geralmente todas as pacientes que estarão desnutridas podem ter um grau de desidratação, mas não significa que a gente vai ter que tratar essa desidratação primeiro. O que vai causar aí o óbito dessa paciente, muitas das vezes, é essa desnutrição grave, tá? Mas a gente sempre soluciona isso com o quê? Por via oral. Não é por via endovenosa. A gente vai deixar via endovenosa mais para aqueles casos de choque, paciente mal perfundido, né? A reidratação oral deve ser feita e preferencialmente não só com um soro de reidratação oral, como você vê muitas das vezes no caso de diarreia, mas sim com o famoso ressomal. Isso mesmo, ressomal, essa é a solução onde a gente consegue
ter menor quantidade de sódio e maior quantidade de potássio comparada aí aos sais de reidratação oral. Então essa solução aí, Ressomal, é o que a gente utiliza de forma oral para dar para esse nosso paciente aí desnutrido. A letra D também está incorreta. Por mais que existe sim carência de ferro, marquem isso, é pegadinha de prova. Ferro não, na primeira fase ferro não. A gente deve estabilizar esse paciente depois de passar essa fase de inflamatória aguda aí desse paciente, a gente vai sim acrescentar o ferro, mas na fase de estabilização, ferro não. Pelo amor de Deus, e gabarita a questão, resposta letra A. Questão aqui interessantíssima. Essa paciente aqui fala pra gente um quadro clássico compatível à deficiência de vitamina A. Isso sim, porque quando você vê deficiência de vitamina A, você deve prestar atenção em algum caso clínico, né? Essa paciente vai ter pele provavelmente ali com aspecto em lixa. Essa paciente vai ter classicamente aí essa cegueira noturna. Quando você vê um paciente com alterações visuais, pode marcar que é deficiência de vitamina A, tá bom? Assim a gente pode ver, quando a gente fala de deficiência de vitamina B12, essa paciente vai ter, além de uma anemia megaloblástica, essa paciente sim vai ter sintomas neurológicos, pode ter parestesias, tremores, coisas que a gente já vem batendo bastante porque cai demais em prova de revalidação. E a vitamina C, C de colágeno, né? Tá faltando colágeno, né, para essa paciente. A gente vai ter o famoso escorbuto, vai ter aquelas fragilidade, né, da pele, pode ter petequias cutâneas, tudo isso aí. E característico também, uma dor em membros inferiores também, com postura de rã, como descrito. Então a gente tem que saber isso. E a vitamina B6, ela é rara, mas geralmente cursa com uma anemia, neuropatia totalmente periférica, né? Tem algumas dermatites seborreica, mas também ela é muito rara. Falou de olho, falou de hipovitaminose A. Letra C aí é a resposta. Olha só, temos uma criança aqui que teve contato com um caso suspeito de sarampo, uma criança de 5 meses. O que a gente sempre fala aqui no nosso jeitão MedTwins também, para que vocês prestem bastante atenção nisso, é o famoso parampo 36. Vacina até o 3º dia e imunoglobulina até o 6º dia. Esse paciente, ele precisa de quê? Ele precisa da imunoglobulina. Pacientes gestantes, imunocomprometidos, menores de 6 meses, não pode ter um agente vivo aí e fazer a vacina, né? Porque a vacina é um agente vivo. Então não podemos fazer. Então ele merece sim a imunoglobulina. Então a resposta aqui é a letra D de dado. Lembre-se disso. Vacina até o 3º dia e imunoglobulina para os imunocomprometidos, gestantes menores de 6 meses, que é o caso do nosso paciente. Resposta letra D. Vamos lá, esse paciente ele tem pródromos aí de uma gripe viral, tem um estridor, certo? Mas aqui a gente tem algo muito mais complicado. Essa gripe viral se tornou uma traqueite bacteriana. E geralmente na sua prova vai vir exatamente assim, um paciente com pródromos de estridor, de gripe viral, que passa uma complicação que é a traqueite bacteriana. Um caso grave que precisa ser internado, seu principal germes aí é o Staphylococcus aureus, então a gente tem que fazer antibiótico terapia cobrindo esses germes e também tem que ter cuidados intensivos aí. Esse paciente deve sim ir à UTI. Um paciente grave foi entubado, quando abriu aí a via aérea, viu mesmo que tinha pus e estava cada vez mais fechado. A supraglotite ou epiglotite é um diagnóstico muito mais fulminante. A evolução dele é quando a gente tem o famoso tripé, né? O paciente fica assim, ó, salivação, e aí, cara, chama o médico melhor da intubação aí, dessa epiglotite aguda. Mas não vem com esses quadros de croup viral, pródromos de croup viral. Por isso que a gente aí fica com traqueite bacteriana. O croup espasmódico ou laringite estridulosa geralmente tem um estridor e rouquidão.
né? Um início súbito também de tosse metálica. Não tem esses pródromos catarrais típicos de croup viral. Então, resposta letra C. Vamos lá, essa questão aqui de cara, resposta letra A. Né? A gente tem uma ginecomastia puberal aí e onde a conduta, na maioria das vezes e na sua prova, vai ser sim expectante. Né? O paciente, ele tem sim, tá tudo normal. Pela idade dele, ele já tá aí G3, P3, tá ótimo, tá tranquilo. Não tem um hipogonadismo também. Né? A síndrome de Klinefelter geralmente pode dar ginecomastia, mas esse paciente teria alterações aí na estatura, na altura, no comprimento, né? Teria que dar mais dados para a gente. Ginecomastia por uso não referido de droga ilícita, como a maconha. Lógico, a maconha pode sim causar uma ginecomastia, mas nesse caso nem o tratamento seria esse, porque geralmente a gente tem uma conduta conservadora. Para ser cirúrgico vai depender muito, por exemplo, estiver mexendo no psicológico desse paciente, esse paciente está entrando em depressão, ansiedade, né? Então, cara, marque muitas das vezes algo que possa estar normal. Eu sei que é difícil você marcar assim, cara, será que não tem nada mais nesse paciente? Porque essa pergunta veio para mim. Mas não, exatamente, esse paciente está todo normal. Fala, senhor, vai passar conduta totalmente expectante. Resposta letra A. Em relação aos reflexos das crianças, vamos ganhar conhecimento aqui no nosso simulado da MedTwins. Se você ainda não segue a gente no Instagram, siga lá, tem promoções, tem vários conteúdos também interessantíssimos para todos que irão fazer a prova do Revalida. Além disso, o Jeitão MedTwins, a maior revisão pré-prova do Revalida, está disponível sempre para vocês, tá bom? O reflexo de Moro, né, na letra A, é um reflexo primitivo, mas ele vai desaparecer ali a partir do quarto, quinto, até o sexto mês. Né? O reflexo de Moro, ele indica, caso não desapareça, um atraso no desenvolvimento neurológico desse paciente. A letra B, o reflexo de sucção. Cara, tenta fazer isso. Coloca uma luva aí na boca da sua criança que acabou de nascer. Ela vai com certeza fazer o reflexo de sucção. Né? É um reflexo primitivo também, que está aí presente no recém-nascido, mas caso não esteja, tem aí uma indicação de uma lesão cerebral que possa estar acometendo essa paciente. A letra C, o reflexo de marcha reflexo. Você apoia o pé dessa criança e aí ele vai tentar como se simulasse o primeiro passinho, um na frente do outro. E aí esse reflexo ele tende a desaparecer entre quarta e 8 semanas de vida da criança. A letra D é a letra correta. O reflexo do paraquedas, que ocorre em lactentes com um pouco mais de idade, entre 8 e 9 meses de idade, pode ser provocado segurando um tronco do paciente, do lactente. E aí você meio que finge que ele vai cair e ele vai colocar a mão na frente e depois vai estender. Então esse é o reflexo que dura aí por toda a nossa vida. Tenta cair aí no chão, ver se você não vai colocar a mão na frente. Então esse reflexo do paraquedista vai sim estar presente até hoje pra gente. Então letra D é a resposta. Ou seja, não é um reflexo primitivo. Né? Ele aparece aí depois do 9º mês de vida, 8º, 9º mês de vida, e aí vai para a vida toda. Cuidado para não dar a cara no chão, hein? Vamos lá, essa pergunta aqui, a resposta é a letra A, atresia de vias biliares. Mas por quê, Kelsey? Cara, a gente tem um lactente aí de 6 semanas de vida, em bom estado geral, tá ganhando peso, mas ele tá ictérico. Ele tem colúria, ele tem acolia fecal. Colúria, né? A urina em cor de Coca-Cola. A acolia fecal pode estar dizendo para você no seu enunciado que tá com fezes esbranquiçadas. Então você tem que ver, e além da bilirrubina direta aí, maior do que 2. Isso é atresia de vias biliares. A gente deve fazer a cirurgia de Kasai, que é uma cirurgia importante que deve ser feita até 8 semanas de vida desse paciente, porque se não fazer agora, esse paciente vai ter cirrose e esse paciente vai precisar sim de um transplante. Então é uma medida aqui de urgência para a gente fazer essa cirurgia, tá? Hepatite, né? E na letra B fala hepatite,
para fazer antibiótico terapia venosa. Cara, aqui é um diagnóstico diferencial, sim. Pode causar icterícia, hepatite, mas é uma hepatite idiopática. Não precisaria, a conduta estaria errada aí na letra B. A galactosemia. Galactosemia, a gente tem que tomar bastante cuidado. Esse paciente vai ter vômitos, esse paciente vai ter perca de peso. Não é o nosso quadro aqui. E essa síndrome de Alagille aí, o que a gente pensa? São síndrome, então vai ter sinais e sintomas mais específicos. Provavelmente uma cardiopatia com uma estenose pulmonar. Só para que você lembre aí um pouco, caso caia na sua prova. Mas o que cai mais? A atresia de vias biliares, cirurgia de Kasai. Essa é a resposta da nossa questão. A resposta aqui é a letra D, estenose hipertrófica do píloro. Olha o quadro clássico. O paciente tem vômitos aí não biliosos, tá? Não biliosos, marquem isso. E aí, como a mãe disse, né? Tá vendo uma massa abdominal como se fosse uma azeitona. Isso é a oliva pilórica. A letra A e C estão incorreta porque na atresia duodenal, na membrana duodenal, a gente tem aí vômitos biliosos, tá? E não biliosos. Então já descartaria aí. A letra B, essa condição deve ser suspeitada em todo recém-nascido que apresenta uma obstrução intestinal também com vômitos biliosos. A única aqui que leva a gente a falar vômitos não biliosos e com essa massa, acabou. Essa aí é uma estenose hipertrófica do píloro. Letra D é a resposta. Temos como resposta aqui a letra A, vírus Epstein-Barr. A gente está à frente aqui de uma mononucleose, família. Então, olha só, um paciente que tem aí linfonodos palpáveis generalizados, tem febre e tem ainda uma esplenomegalia. Isso é mononucleose. Você que possa ter colocado aí a letra C, pensando que era uma faringite bacteriana, até mesmo não poderia colocar, porque é causado pelo estreptococo do grupo A, e aí na letra C está no grupo B. Mas com todas essas características, linfonodos generalizados, esplenomegalia, e esse paciente tem sim vírus Epstein-Barr, porque nós estamos pensando numa mononucleose. A resposta aqui é a letra A. Neste caso eu tenho uma inibição, né, da inibina com aumento do FSH. Resposta letra A e gabarita a sua questão. O que nós temos que buscar numa resposta como essa é melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Então a gente sabe que ela está com falta de estrogênio. Nós vamos oferecer estrogênio para essa paciente que causa assim dispareunia, causa assim essa secura vaginal, e também para controlar esse trofismo vulvovaginal nós devemos associar tanto o estrogênio quanto o lubrificante. Essa é a resposta da sua questão. Resposta letra B. A letra B está correta. A via oral não deve ser a preferência para o uso de terapia de reposição hormonal em pacientes hipertensos, porque causa maior aí risco de trombose, dislipidemia. A melhor via aqui é a parenteral. Então, resposta letra B. Vamos responder essa pergunta aqui, é a letra C, placenta prévia, o quadro clínico típico aí compatível com placenta prévia. Resposta letra C da sua pergunta. A gente tem aí 2 cesarianas anteriores, onde é um fator de risco para a placenta prévia. Se fosse DPP, descolamento prematuro de placenta, ia estar mostrando para vocês hipertonia. Esse paciente às vezes poderia ter uma hipertensão arterial sistêmica e também um sofrimento fetal. Não tem nada descrito aí de atividade uterina para a gente falar que é um trabalho de parto. E também o abortamento é da primeira metade, aqui a gente já está na segunda metade da gestação e não pode ser também abortamento. Resposta letra C. Questão interessante aqui no simulado da MedTwins. Olha só, você tem uma paciente onde ela tem aí uma proteinúria barra creatinúria aí de 0,4. Maior do que 0,3, a gente sabe que isso aí no spot urinário é uma urina com proteinúria, certo? Além disso, olha só, epigastralgia e cefaleia. Essa paciente com essa pressão aí de 150 por 100, ela tem sim pré-eclâmpsia grave. Ela já, se a gente não cuidar, ela vai ter uma eclâmpsia, vai convulsionar. Mas neste momento, com essa pressão, com essa epigastralgia, com essa cefaleia, ela tem sim uma pré-eclâmpsia grave. Vamos às alternativas. Realizar cesariana nem sempre,
né? A gente não precisa, e ele pede, né, a primeira conduta para que eu faça nesse paciente. Pode ser cesariana, vai ser por parto obstétrico. O obstetra aí vai decidir, tá? Avaliar a avaliação fetal e induzir o parto, com certeza, mas essa não é a primeira conduta. Preste bastante atenção a isso. E assim, a letra C é a resposta. Nós vamos administrar sulfato de magnésio nessa paciente que está com pré-eclâmpsia grave, tá? E aí, realizar a síndrome de HELP. Cara, a gente vai fazer novos exames, vamos pesquisar mais sinais de gravidade, mas neste momento aqui, o que a gente deve fazer como primeira conduta nestes casos é sulfato de magnésio. Resposta, letra C. Questão interessante aqui, a resposta é a letra D, né? Vamos lá, de acordo com as questões. Fazer corticoide inicialmente aí e tocólise com nifedipino? Não, a gente precisa fazer corticoide aí apenas com até 34 semanas. Essa nossa paciente está com 36 semanas e também a gente está com ruptura aí de uma bolsa rota, não precisa fazer tocólise, tá? E letra B, iniciar sulfato de magnésio. Não, o sulfato de magnésio ele é feito nesse caso aí para neuroproteção fetal até 32 semanas. Letra C, prescrever profilaxia antibiótico com ampicilina endovenosa? Calma lá, se você colocou isso, olha bem no seu enunciado. A cultura dele está negativo para estreptococo do grupo B. Então a nossa única resposta aqui é a letra D. A gente vai acompanhar esse parto e a gente vai responder a letra D de dado. Resposta dessa questão aqui é a letra B, ó. Tá vendo aqui? Quem é o Kelvin e quem é o Kelsey? Quem é Clinda e quem é a Genta? É só isso para você gabaritar a maioria das questões de ginecologia e obstetrícia, tá bom? Clinda e Genta não inventa. Isso a gente está à frente de uma endometrite, a principal causa aí de infecção puerperal. Então você gabarita sua questão. Clinda e Genta ou Genta e Clinda? Resposta aqui é a letra C, né? A gente vai aqui, adenomiose. Cara, não tem nada a ver com gestação ectópica, até porque os tecidos aí estão dentro do miométrio, não tem nada a ver com as trompas. Procedimentos relacionados à reprodução assistida? Com certeza. E anticoncepção também de emergência com levonorgestrel também favorece aí, pouco badalado, né, nas provas, mas a gente traz esse conceito para você porque isso também é verdadeiro. Olha só, nós temos como resposta aqui a letra A. Tomem bastante cuidado com isso. Lógico, atividade física e dieta sempre vai ser uma recomendação. Mas a restrição de sal pelo risco de pré-eclâmpsia, não confunda questão de hipertensão arterial, que sim, a gente tem que diminuir o sal, com a questão da pré-eclâmpsia, que é na gestação. É outra fisiopatologia. Então, com certeza, esse item 1 está incorreto. O item 2, né, o AS, ele deve sim ser usado aí entre 12 a 16 semanas. É o clássico que cai em prova para vocês, tanto o AS quanto o cálcio, quando esse paciente tem uma baixa ingesta de cálcio ou também um fator de risco. Isso você pode colocar AS mais cálcio, beleza? A letra 3 está correta, né? A gente deve sim usar o AS aí entre 12 a 16 semanas. E também o item 4 está incorreto, porque o uso de magnésio não tem nada a ver, não vai dar sulfato de magnésio para paciente que tem fator de risco para ter pré-eclâmpsia. Cara, a gente vai usar sulfato de magnésio sim na pré-eclâmpsia grave, né? Então aí sim a gente vai usar. Mas neste caso aqui, o cálcio é bem indicado e o AS também. Então resposta aqui, letra A. Vamos lá entender essa questão, né? Fala sobre o rastreamento aí da anemia fetal, onde a gente pode ter essa mãe com RH negativo, que ela pode ter sido sensibilizada, e aí o cumbis indireto dela dá positivo. E esses anticorpos que elas fazem, se tiver um bebê aí com RH positivo, pode causar a anemia fetal grave. Então, para isso, a gente precisa fazer a dopplerfluxometria de artéria cerebral média. A resposta aí dessa questão é a letra B. Questão interessante. Além de princípios éticos doutrinários do SUS, além de diretrizes do SUS e também princípios da atenção primária, nós temos que lembrar assim, dos princípios de medicina da família e da comunidade. Falando nisso, depois do dia 20 de novembro, dia 15 de novembro, nós temos aí a nossa UBS
e também a nossa Urgência Twins. Lá a gente vai mostrar como você ser melhor tanto na emergência, no pronto-socorro, tocando aí o seu dia a dia, quanto também na medicina da família, médico da UBS. Então a gente vai ter esses dois produtos para vocês que vai ser lançado em novembro, tá bom? Olha só, mas olha essa pergunta. Falando da questão do médico da família, tem 4 coisas que eu quero que vocês saibam aqui. O médico da família e comunidade é um clínico qualificado, ele é clínico geral, mas ele é um especialista, tá? A atuação do médico da família e da comunidade é influenciada sim pela comunidade. Então é esses dois. Primeiro, o médico da família é um clínico qualificado, é um especialista. 2, a atuação do médico da família e da comunidade é influenciada sim pela comunidade, com certeza. 3, o médico da família e comunidade, ele é recurso de uma população definida, o que a gente fala vai naquele conceito de territorialização. E também o 4, a relação, que é a resposta, a letra C, a relação médico-pessoa é fundamental para o desempenho do médico da família na comunidade. Tem que ter uma boa relação. Então, gabarito, letra C. Vamos lá, família. Questão bem difícil. Tome cuidado na hora da sua prova quando acontecer isso, né? Quando você tem uma questão difícil, não fica perdendo 10 minutos nessa questão. Vamos lá. A letra B é a correta aqui pra gente. Né? O que a Lei de Cuidados Inversos fala? Ela afirma que a disponibilidade de bons cuidados médicos tendem a variar inversamente com a necessidade da população servida. O que significa isso? Aquelas pessoas que mais precisam de cuidados de saúde são, frequentemente, os que menos recebem. As pessoas que mais precisam são as que menos recebem. É isso que quer dizer essa lei de cuidados reversos. Então, a letra B é a correta. Resposta aqui, com certeza, a letra A. Esse paciente não quer nem saber de parar de fumar, né? A pré-contemplação é exatamente isso. Esse estudo é por 2 psicólogos, né? Onde eles veem aí, quando eu vou começar um hábito, quais são as fases, quando eu tenho que parar um hábito, quais são as fases. Então, é sobre isso que fala pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção e também tem a 6ª fase, que é a recaída. Mas nesse caso, onde esse paciente ele não quer nem saber de parar de fumar, é a resposta aí da nossa questão, a letra A, gabarita a questão, estudo, isso cai direto em prova de revalidação, pré-contemplação é a resposta. Vamos lá, questão aqui polêmica, né? A letra A é a correta, mas vamos entender, né, sobre a situação do Covid-19. Né, o mundo todo virou uma pandemia, a gente procurou vacina por conta que a gente atingiu as populações mais ricas, o mundo mais rico. A gente pegou tanto do pobre ao rico, porque se fosse só o pobre, com certeza essa vacina teria demorado um pouco mais. Mas é isso que fala a questão da letra A correta, geralmente simulando o que eu falei para vocês. E é exatamente isso, né? As pessoas, o mundo vê os ricos quando eles são atingidos diferente de quando vê só o pobre. Se fosse só um país subdesenvolvido, muitas das vezes o Covid ia passar desapercebido aí pelo mundo e não ia dar tanta importância. Então, gabarito aí, letra A, fica a consciência também. Questão conceitual aqui, vamos aprender com a questão. Cara, resposta letra A aqui, a endemia aí é o principal conceito, igual ele colocou, totalmente correto. A letra B, ele está falando não de uma epidemia, mas sim de um surto. A letra C, ele está falando de um evento, ele trocou aí, né? Isso que está na letra C é o conceito de um evento. E aí a letra D, como ele fez esse baralho aí dessas coisas, isso sim é a pandemia, conceito da letra D. Então, gabarita a questão, letra A é a resposta. Antes dessa, eu tenho que te chamar para o curso prático presencial, porque eu já tenho certeza da sua aprovação na prova teórica. Venha conhecer o que é o extraordinário no nosso curso prático presencial. Olha só, a gente vai ganhar conceitos aqui, onde ele fala que patogenicidade. O que é patogenicidade? É a capacidade desse agente, dessa doença aí, causar sintomas e sinais, né? Aquela patogenicidade, aquela patologia tem manifestações sintomáticas. Isso é patogenicidade. O que é infectividade?
Cara, capacidade de o agente infeccioso penetrar e se multiplicar ali, não tem nada a ver com sintomas, tá bom? Imunogenicidade, o que é? Capacidade de um agente infeccioso a estimular uma resposta imune, e nem falou muito neste caso. O que ele falou aqui é a questão da virulência, é a capacidade de um agente infeccioso levar a casos graves ou fatais. E neste caso aqui está baixo, né? A gente vê que ele fala pra gente, é raríssimo causar óbitos nesse paciente. Então a resposta letra D. Eu quero ensinar vocês aqui também como nós passamos em todas as provas de revalidação. O único curso com todos que passaram em provas de revalidação, e nós aqui como mentores passamos na USP, o FMT, no INEP, em índices mínimos de 5%. Mas foi como? Foi sabendo fazer prova. A gente tem um jeitão MedTwins aqui, onde é a maior revisão pré-prova do Revalida. Se você ainda não adquiriu, aproveite, tá? Tem um valor muito acessível. Mas eu quero te mostrar essa questão. Cara, será mesmo que eu ia colocar, só de olhar ela, eu já descartaria a A e a C. Ele está perguntando de prevenção primária e tem 2 rastreamentos aí. Então eu já arriscaria os 2, não, ou seria aí anulada, né? Mas eu não iria errar. Então a A e a C com certeza está fora. Rastreamento é prevenção secundária. A letra B é a resposta, tá? Prevenção primária, a gente tem proteção específica, que são vacinas, né? Proteção também, promoção à saúde, que aí vai mais a favor de saneamento básico. Então tome bastante cuidado, que quando eu estou perguntando para vocês de prevenção primária, e é o que as pessoas confundem bastante, é quando eles falam de rastreamento, mas isso é prevenção secundária. Letra B é a prevenção primária aqui dessa questão. Letra D aí também nada a ver aí, uma investigação do nódulo de mama, isso é uma detecção. Eu tô tentando já achar alguma coisa, mas prevenção primária, letra B e gabarita a questão. Quais aqui são de notificações compulsórias? E tem apenas uma, né, que é a hantavirose. É outra doença do rato aí. Temos a leptospirose, né, que é pelo trato urinário ali, a urina do rato, mas também de síndromes febris temos a hantavirose, do roedor, do hantavirose, porque o que acontece? Essa é a notificação também compulsória, imediata, em até 24 horas. Todas as outras, ascaridias, pediculose, escabiose, giardia, não é de nenhuma dessas, nem é de notificação. Notificação compulsória imediata é o hantavirose, é do roedor, é do rato. Síndrome de burnout, isso cai direto em prova de revalidação e a resposta está bem descrita aí na letra A. A letra A é a correta. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Tem até estudos aí recentes, eu falo de 2016, 2015, por um médico da família, que fala muito, eu acho que vai cair muito em prova de revalidação também, quando fala em prevenção quinquenária, porque vai acontecer, você tem que ter um suporte no seu trabalho, você tem que trabalhar num ambiente bom para que você não tenha uma síndrome de burnout. Então, essa prevenção, antigamente falava muito de quaternária, ainda cai bastante a prevenção quaternária, mas comece a estudar também a prevenção quintenária, que pode cair na sua prova de revalidação. A resposta aqui é a letra A. Nós devemos saber como fazer um atestado de óbito. Uma paciente aí de 35 anos, onde a gente tem, vamos lá, a parte 1, né, que está dividida em D, C, B e A, ou seja, a D é a causa básica, a C e a B são causas intermediárias e a A é a causa imediata. E a parte 2, que não está tão relacionada, às vezes é uma patologia aí que o paciente tem, mas não está relacionado à causa do óbito. E a resposta aqui é a letra A, lúpus eritematoso sistêmico. Isso foi a causa básica que ocasionou tudo isso, essa pneumonia causou tudo isso para que essa paciente falecesse. Então, causa básica aí é o lúpus eritematoso sistêmico, gabarito, letra A.